alguém desocupado. Então, quando a pastora te chamar para um serviço, você falar assim, eu estou ocupado, você vai falar agora se o Iago falou que é comigo mesmo, porque o Senhor não chama quem está desocupado. Quando você lembra da vida de Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro não havia pescado nada. E o Senhor fala assim, Pedro, entra lá, joga a rede para a direita. E Pedro naquela noite teve a melhor pesca da sua vida. E o Senhor fala assim, Pedro, deixa tudo para trás e segue. Quando Jesus chama Pedro, Pedro não tinha nada. Mas Jesus deu a melhor pesca para que ele tenha alguma coisa para deixar para trás. Eu não sei como está a sua vida, mas você tem que deixar alguma coisa. Tem que haver sacrifício. Não é de qualquer maneira. Voltando para a história de Davi, a Bíblia vai dizer que Davi é ungido. E como eu acabei de falar para vocês sobre a arca, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor havia se retirado da vida de Saul. E o espírito maligno o atormentava. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, agora ele se desvia. E em outras palavras, se torna um endemoniado. E quantas vezes na minha vida isso aconteceu comigo? Quantas vezes eu já me desviei da presença do Senhor? Quantas vezes eu falava assim, Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Ia para a igreja, aceitava Jesus no domingo, quando chegava na segunda-feira estava entregue ao alcoolismo novamente. E eu falava assim, mas até quando? E ele falava assim, até quando tu se posicionar? Até quando tu virar homem? Eu falei, virar homem? Eu falei, aí ele falou, porque tem coisas, e eu aprendi isso na nossa vida, que só homem e mulher pode fazer. Enquanto a gente não cresce, eu não estou falando aqui de idade, eu estou falando de mentalidade. Enquanto a gente não se posiciona como homem e mulher de Deus, não acontece. Então tem coisas que você passa até hoje, que não é Satanás, que não é seta do maligno, é só falta de posicionamento. Então escolha se posicionar hoje, escolha falar não. Eu escolhi falar não. Eu aprendi a falar não. E falar não é só para as coisas ruins, mas também tem muita coisa que parece ser boa que você vai ter que aprender a dizer não. Por quê? Porque você se posicionou como homem e você se posicionou como mulher. Mas a Bíblia vai dizer agora que Saul endemoniado está precisando de alguém que toque harpa bem. E a segunda vez que Davi é mencionado como alguém que é visto no pasto.